começar hoje por um tema que, enquanto eu estava aqui, o Senhor colocou algo no meu coração, o Senhor falou algumas coisas comigo, eu corri ali para escrever algo que Deus estava falando, senão eu esqueço. O que nós vamos falar hoje, queridos, sem sombra de dúvida, vai ser a base para todos os outros dias que você vai viver aqui. Como assim, pastora? Porque se nós negligenciarmos no que nós vamos falar aqui hoje, nós vamos errar em todas as outras coisas. Então, se hoje você não pegar essa palavra, não ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando com você, vai falar com você, você não vai conseguir fazer as outras coisas, porque a base do Senhor sobre as nossas vidas, há algo que é o chão, que é o começo. Não tem como construir uma casa do telhado, não é verdade? A gente precisa construir da fundação. Primeiro você precisa fazer o fundamento. E isso é o fundamento para nós que somos cristãos. Não é ministério, não é o que nós temos no banco, não é o nome que nós temos, a nossa profissão, não é. É o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de algo que Deus ama e o diabo odeia. Alguém sabe o que é? Quem falou, família? Vai para o céu direto, é isso aí. Deus ama e o diabo odeia. Quem tem família aqui? Levanta a mão. Todo mundo tem família. Todo mundo faz parte de uma família. Ainda que não seja a família, às vezes, que nós desejamos, mas todos nós temos uma família. Somos constituídos numa família. E eu quero te dizer que família é um projeto do Senhor. Família o Senhor ama. E é por isso que o diabo fica tão furioso, tentando acabar com as famílias. E eu quero te dizer algo. Se o diabo ele acaba com a família, ele acaba com todo o resto. Acabou com a família, acabou com os sonhos. Acabou com a família, acabou com os projetos, com as promessas. Acabou com o ministério. Acabou com tudo. Então nós precisamos entender que isso que vai ser falado hoje, queridos, é um alerta de Deus para as nossas vidas. Às vezes nós achamos que as coisas de errado, que dão errado na nossa vida, é o diabo. E assim como eu ministrei, não, às vezes é o Senhor permitindo para que nós consertemos a nossa casa. Às vezes as coisas dão errado e você fala assim, nossa Deus, mas não é que deu errado porque Deus quis, é porque nós estamos agindo de forma errada. Então Deus precisa nos parar, porque Ele nos ama e fala, filho, filha, conserta a tua casa. E é isso que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Eu quero orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, obrigada, Pai, por essa noite. Pai, eu coloco a minha vida em suas mãos como uma dispenseira, Senhor. Que eu possa buscar, Senhor, no céu, Senhor, aquilo que o Senhor já tem preparado. Que eu possa trazer, Senhor, ser dispenseira do teu pão, Senhor, o pão fresco sobre as nossas vidas, que é a tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite, com poder e graça, Senhor. É assim que nós oramos, Pai, é assim que nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele já preparou esse dia, tá? Eu não sei qual foi o pensamento que você veio, eu não sei o que você veio esperando, mas Deus, Ele já preparou. Talvez quando eu falei família aqui, você pensou em alguém muito problemático na sua vida. Onde tem família tem problema, sim ou não? Eu me lembro, gente, quando eu era criança, eu amava casa cheia, amava um monte de gente. A gente, criança, eu amava, né? Comer, comida, bagunça, não sei o quê. Aí a gente vai virando gente grande, eu gosto também, mas dá um trabalho, né? Não dá trabalho? Eu gosto de ter gente, de comer, de ter... Aí a gente vai mudando um pouco a perspectiva. Deixa eu só tomar água, gente. Eu me lembro que eu amava um monte de gente. E é engraçado, Deus começou a mostrar isso para mim. A gente tem uma visão diferente quando somos criança, de família. E aí quando a gente cresce, que a gente começa a viver, você senta com alguém, a pessoa começa a falar alguma coisa da família. Aí o outro também. Aí você fala, opa, não é só lá em casa que tem problema. Não é só o tio, a tia, o irmão, o pai, o marido, a irmã. Todas as famílias têm problema. Sim ou não? A grande questão é como nós vamos resolver tudo isso. É o que nós vamos fazer com tudo isso. A grande questão é que nós somos um povo diferente. Que nós somos um povo que tem um firmamento, que tem um fundamento que está em Cristo. Então nós precisamos olhar para a situação e não é falar assim, não tem jeito não. Falar, calma, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é aquele que cuida de todas as coisas. Nós não podemos desistir, nós precisamos persistir. Amém? E eu quero que você abra a palavra do Senhor comigo, lá em Efésios, capítulo 6.
nós vamos entender algo aqui essa noite. Eu vou falar alguns versículos hoje. Eu quero que você abra Efésios capítulo 6. Eu já vou ler. Nós precisamos entender algo, queridos. Nós estamos em guerra. Preste atenção no que eu vou te dizer. Pastora, mas não está a guerra aqui, não é no Brasil. Você está enganada, em Israel, é no Irã. Não, nós estamos em guerra. Leia Efésios 6, versículo 12 comigo. Diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu vou explicar o que está falando aqui. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso vem dizer para mim e para você. Ele estava ensinando aquele povo, a igreja de Éfeso, que nós não lutamos contra sangue e carne. O que é isso? A nossa luta, o nosso inimigo não é físico. A nossa luta, o nosso inimigo não é o marido, não é o tio, não é o irmão, não é a mãe, não é o patrão, não são pessoas. A minha luta e a sua luta, ela é espiritual. Então tudo que te acontece, preste atenção, primeiro acontece no mundo espiritual. Nós somos gerados no mundo espiritual, para esse mundo real. As coisas que acontecem, é uma batalha o tempo todo acontecendo. Às vezes nós olhamos para situações que acontecem na nossa vida e a gente quer matar as pessoas. Isso acontece. A gente tem ranço, a gente fica com raiva, com ódio. E aí a gente acha que aquela pessoa é o próprio demônio. Queridos, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta, ela é contra principados e potestades. Vocês estão conseguindo entender isso? Quem que não sabia disso? Levanta a mão, não tem problema, se você não sabia. Que talvez você pode falar assim, é a primeira vez que eu estou ouvindo isso. Porque nós precisamos ter esse discernimento e não nos esquecermos. Porque quando aparece alguma situação, você não vai atribuir a pessoa. Pastora, mas por que aquela pessoa me atingiu? Por que aquilo aconteceu? Porque aí é outra situação. Aí é uma permissão da pessoa ser usada pelo mundo espiritual. Mas não é ela. Não é exatamente ela a culpa. E geralmente nós somos machucados pelas pessoas que estão perto de nós. Você não vai ser machucado por um desconhecido na rua que você nunca viu. Se ele falar qualquer coisa para você, você não vai estar nem aí. Você vai falar, que doido. Vai com Deus. Se alguém te parar na rua e falar, porque você é isso, você fala assim, eu nunca te vi. Deus te abençoe. Agora, chama alguém que anda com você. Chama a sua mãe, seu marido, a sua esposa, seu irmão. Chama uma amiga e fala, olha, você é isso, aquilo, outro. A gente se ira. Por quê? Porque nós amamos. E é justamente neste lugar que o inimigo vai usar as pessoas, queridos. Nós temos que estar atentos e entender que a nossa luta, ela não é contra pessoas. Ela é contra principados e contra potestades. E ela não acontece aqui. Às vezes a gente fica lutando tanto, a gente se cansa tanto, a gente quer até desistir. Porque a gente está lutando com a força do nosso braço. Porque a gente está lutando no lugar errado. A palavra diz que essa luta acontece nas regiões celestiais. Então, se a minha luta não está acontecendo aqui, porque eu estou tentando resolver as coisas com a força do meu braço. Alguém faz isso? Se a minha luta ela é espiritual, eu preciso resolver com as coisas. Me ajuda a pregar, gente. Com as coisas espirituais. Se a minha luta ela não acontece na terra, ela acontece nas regiões celestiais. Eu só vou conseguir vencer essa luta na presença do Senhor, em oração. Não tem como mudar o coração de ninguém. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. O que a gente pode fazer é orar nas regiões celestiais e buscar o Senhor. Nas regiões celestiais, nós acessamos através da oração, através da entrega, através do clamor, através do jejum. O problema é que muitas vezes a gente quer resolver tudo com o dinheiro, com a influência, com a amizade, com a nossa razão. Eu sei, é assim, ponto, acabou. A nossa luta não acontece aqui. A nossa luta é muito maior. Quem tem visão aberta consegue ver muita coisa. Eu não tenho e também não quero ter. Obrigado, Senhor. Deus abençoe. Porque diz que é terrível quando se vê. Tem gente que fala, eu quero ter visão aberta para ver anjo. Você não vai ver sombra, você vai ver demônio. E anjo não é fofinho, bonitinho. Anjos de guerra. A Bíblia descreve os anjos totalmente diferente daquilo que nós imaginamos.
Então nós precisamos ter essa consciência, amém? Não se esqueça disso, meu amado. Quando você estiver na tua casa, no teu trabalho, na escola, onde for, não se esqueça, a tua luta não é contra pessoas, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas ela é espiritual. Você é feito de carne e osso sim, mas também você é espírito. Não se esqueça disso, porque isso vai alinhar a tua vida, vai te dar um discernimento para o que você tem que fazer muitas vezes. Quando a gente perde as estribeiras, a paciência, a gente age na carne. Então nós precisamos ter essa consciência que a nossa luta, ela é espiritual. O versículo 13 diz assim: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Se você continuar lendo, se você ler aqui, Efésios 5, ele vai falar sobre as armaduras de Deus. Aqui nós precisamos entender que nós só vamos vencer se estivermos cobertos com a armadura de Deus, se estivermos com a palavra do Senhor, se estivermos orando, se estivermos na presença do Senhor. Senão, gente, não vamos conseguir. Tem coisa que a gente acha que a gente vai dar um jeito, não vai. Se o Senhor não estiver, nós não vamos conseguir. Vocês estão conseguindo entender? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí agora eu quero ir lá para João 10:10. Eu quero que você abra a palavra do Senhor comigo. Em João 10:10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vou ler para a gente não perder tempo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Amados, um ladrão, quando ele entra numa casa, ele já tem um objetivo definido. Eu não sei se alguém já teve a casa assaltada. Graças a Deus eu não tive, mas aconteceu uma vez que a minha sogra, ela teve a casa dela assaltada. E aí no momento ela ligou para nós estávamos até no aniversário da Amanda, foi acho que de 1 ano, 2 anos, eu não me lembro, ela era bem pequena. E aí nós saímos correndo, chegamos lá, nós vimos tudo aquilo que tinha acontecido. Não é na minha casa, mas é devastador você chegar e ver o que eles fazem. De pegar as suas coisas, pegar os seus pertences, pegar o que tem valor, mexer na sua geladeira, na sua intimidade. Eu acho que o pior é você se sentir invadido. Você falar, alguém entrou aqui e mexeu nas minhas coisas, na minha intimidade, em quem eu sou. Além do prejuízo financeiro. Isso é horrível. Então, quando um ladrão ele entra no lugar, ele já tem um objetivo definido. Ele não entra aleatoriamente. Eles estudam, eles param. Eles observam, eles veem que hora que você sai, que hora que tem gente, que hora que tem criança, que não tem, se tem cachorro, não tem. Ele vai estudar todo aquele ambiente para poder se tornar mais fácil a entrada dele, cumprir o objetivo dele. E a palavra nos diz, Jesus nos diz que o ladrão ele vem senão para roubar, matar e destruir. E quem que é o ladrão que o Senhor está citando? É o diabo. Aqui ele está fazendo uma comparação. Mas é o diabo que vem para roubar, matar e destruir. Pastora, mas o que o diabo pode roubar de mim? Nós precisamos entender aqui que existe aquilo que o mundo espiritual faz, mas nós vamos entender também o que é nossa responsabilidade. Nós não podemos atribuir tudo ao diabo, amém? Tem coisa que a gente que apronta e põe a culpa no diabo. O diabo fala, você está de brincadeira, né, cara? Eu estou aqui, eu nem cheguei aí, você estava na fila aqui, mas você deu conta de fazer um BO sozinho. Mas nós precisamos entender que o diabo, ele não descansa. E sabe de outra coisa? Ele não tem pressa. Ele te espera. Anos e anos para concluir aquele objetivo dele. Nós precisamos ter essa consciência. Porque famílias estão sendo destruídas porque não se atentaram para aquilo que o diabo está fazendo. A palavra diz que ele vem para roubar, matar e destruir. O que ele pode roubar, queridos? O diabo pode roubar de um filho de Deus, de um cristão, de alguém que se diz crente, que conhece a palavra, que tem relacionamento com o Senhor. Ele pode roubar a sua alegria. A alegria do Senhor é a nossa. Um crente sem alegria, tem alguma coisa errada. Um filho de Deus sem alegria, não tem força. O diabo, ele pode roubar a sua paz. Ou a sua loucura, se você preferir falar. Porque o Senhor Jesus, ele é o príncipe da... Por que a gente não tem paz?
Por que a gente não consegue ter paz nos nossos dias? O que acontece que você anda tão atribulado dia após dia? O diabo, ele pode roubar de nós o respeito pelas pessoas. O respeito muitas vezes que nós temos pelas pessoas, por pai, mãe, marido, esposa, ou até mesmo o respeito que as pessoas têm por nós. O diabo, ele pode roubar de nós o princípio que Deus colocou em nosso coração. O primeiro, o amor. O diabo, ele pode roubar de nós as promessas de Deus, o propósito de Deus. Quem tem aqui propósito de Deus? Levanta a mão, em nome de Jesus. Se o Senhor já falou com você ou falou através da vida de alguém, amém? Por que tem hora que você acha que não vai acontecer? Por que tem hora que você acha que não vai chegar? Por que tem hora que você fala, meu Deus, eu acho que era uma invenção? Porque o diabo tenta tirar você daquilo que Deus já te mostrou. Ele tenta tirar você do propósito ao qual o Senhor te chamou. Ele tenta acabar com o seu chamado, com a sua identidade. Existem pessoas dependentes emocionais porque não têm identidade, depende emocionalmente de alguém porque não consegue ter uma identidade estabelecida no Senhor, uma identidade de filho, uma identidade de quem é. Aí qualquer conversa, qualquer assunto te treme inteira. Você não aguenta, falou qualquer coisa a seu respeito, você quer tirar satisfação. Quem você é? O diabo, ele tenta roubar de você tudo aquilo que o Senhor já te deu. Faz sentido isso para vocês? O diabo, ele tenta matar em nós. Antes disso, eu não vi aqui. O diabo, ele tem deturpado as mentes. Ele tem confundido, ele tem trazido confusão mental. Eu sempre comento isso. Eu já vou na igreja desde os meus 11 anos de idade. E antes a gente via muitos demônios manifestando. Não que não tenha, ainda tem. Mas mudou muito a ação do diabo. Ele não é bobo. A gente acha que a gente é esperto. Mas quem é esperto é ele. Ele não é bobo. Hoje em dia ele age na mente. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu estou na igreja, eu estou buscando a Deus. Mas a mente, o coração está totalmente longe do Senhor. Ele age no engano. Ele adoece as pessoas com depressão. Ele adoece com ansiedade, com síndrome do pânico, com várias síndromes. Gente, isso tudo é físico, mas também é espiritual, amém? Eu não estou aqui dizendo que tudo é espiritual. É físico também, mas nós precisamos entender. Teve um momento na minha vida que eu comecei a ter desesperadamente, eu acho que era uma síndrome do pânico, eu não sei, eu chorava desesperadamente, compulsoriamente. E eu precisei passar por um tratamento com o Senhor. Deus foi muito bom, porque foi muito rápido. Dentro de um mês o Senhor já tinha feito a obra dele. Porque eu comecei a ouvir aquilo que o diabo estava falando. Eu comecei a dar ouvidos à voz do inimigo. Então nós precisamos entender que o diabo ele não brinca. O diabo, ele faz inversão de papéis. Sabe o que é inversão de papel? O que acontece hoje na nossa sociedade? A mulher assumindo o papel do homem. O homem assumindo o papel da mulher. E não estou falando de sexualidade, eu estou falando de posicionamento dentro dos lares. Estou falando de lar cristão. Estou falando dos filhos de Deus, na nossa casa. O homem, ele não assume a sua responsabilidade de proteger, de cuidar, de amar. Leia a palavra do Senhor. Você vai ver. Vai estar falando lá em Efésios 5, 6, você vai ver tudo aquilo que o Senhor vai falar a respeito do casamento. A respeito do que nós precisamos fazer. Os maridos, amar a sua esposa como o Senhor amou, como Cristo amou a igreja. Mulheres, se submetam aos seus maridos. A gente acha que é difícil se submeter aos maridos, mas eu quero dizer algo para os maridos. Se a sua mulher, ela se sentir amada, protegida, cuidada por você, ela não tem problema nenhum em se submeter a você. A mulher, ela precisa se sentir amada, cuidada, protegida. Aí ela vai te respeitar. E ela vai fazer questão de se submeter à tua autoridade. O papel mais difícil não é da mulher.
A mulher, ela não é criadora, ela é multiplicadora daquilo que ela recebe. A mulher, ela multiplica aquilo que ela recebe. A mulher, o papel dela é multiplicar. Então, se a sua mulher, ela anda nervosa, estressada, irritada, talvez seja algo que você esteja entregando para ela. Os maridos precisam entender que a mulher, ela não inicia nada, ela só multiplica. É o que você está dando, ela está multiplicando. Então o papel mais difícil é dos homens. Pastora, mas como que eu faço isso? Vai para Jesus, filho. Vai para os pés do Senhor. Senhor, me ensina a amar. Me ensina a amar a mulher que o Senhor me deu. Me ensina a cuidar. Como que eu falo com essa mulher? Eu não sei, eu vou falar, parece que ela vai me engolir. É verdade. Me ajuda. Me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais. Eu sou humana, eu só sei errar uma música. Senhor, me dá sabedoria. Homens, vocês foram colocados como autoridade no lar. Mas a mulher, ela só quer seguir uma autoridade que serve ao Senhor. A mulher, ela não consegue se render a um homem que não segue aos princípios do Senhor. E eu quero dizer algo para vocês aqui, especialmente os homens. Isso será cobrado de vocês, não das mulheres. Porque Deus te colocou por cabeça, está escrito na palavra do Senhor. Deus te colocou por cabeça. Se posicione, querido, se posicione. Deus te deu algo tão valioso. Eu nem falei o tema é cuide do que Deus te deu. Deus te deu algo tão valioso, a sua família, a sua casa, os seus filhos. Ah, pastora, mas eu queria ter mais. Mas querido, quem é fiel no pouco será colocado sobre muito. Agradece, abençoa, honra. Fala, Deus, eu não consigo, eu não sei, parece que não entra, mas me ajuda, Espírito Santo de Deus, Ele vai te ajudar. Pai, eu preciso me tornar o marido, eu preciso me tornar o esposo, eu preciso amar a minha mulher. Gente, isso é cura para nós, em nome de Jesus, isso é a base do nosso casamento, da nossa família. E é isso que o diabo tenta deturbar nos dias de hoje. Talvez tem pessoas pensando aqui, ela está falando, não estou nem aí porque ela está falando. É o diabo falando na tua cabeça, porque o que eu estou falando é o que está na palavra, não foi coisa que eu inventei. Porque a palavra diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Muitos pensamentos que você recebe, muitas vezes, é o diabo colocando. Por isso que nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus e a voz do diabo. Como que eu consigo discernir a voz de Deus e a voz do diabo? A voz de Deus traz paz, não traz confusão. A voz de Deus eu conheço porque eu leio a palavra. A voz de Deus não vai contra a palavra dele. A voz de Deus é uma só. Ela é fiel à palavra. Então, queridos, nós precisamos entender que o diabo, ele está tentando roubar a perspectiva do futuro, te mantendo no passado. Ele está tentando roubar o teu futuro com a perspectiva dele, te mostrando aquilo que ele inventa coisa. É como se você, muitas vezes, tem pensamentos, aí você começa a pensar em coisas assim. Sabe quando você pensa umas coisas que não tem nada a ver, mas que aquilo acaba com você? Que você toma como verdade? Você começa a pensar em umas coisas. Nossa, e se aquilo der errado? E se não sei o quê? É o diabo perturbando a tua mente. É o diabo perturbando a tua vida, o teu espírito. Ele tenta roubar a tua paz. Ele tenta roubar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Ele mostra para você muitas vezes um futuro de acordo com a perspectiva dele. O diabo é o pai da mentira. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos ficar atentos. E eu estou falando isso para vocês porque eu tenho família. Nós somos pastores. E o diabo, ele age contra a nossa casa. Às vezes a gente acha que é bobeira, as coisas não é. É espiritual. Tem hora que eu falo, Senhor, eu preciso olhar para as coisas e entender o que é espiritual ou não. Mas eu prefiro entender que é espiritual do que achar que é bobeira. O diabo, ele não brinca em serviço. Ele vai agir em coisas pequenininhas. Não dá nada não. Ah, vai lá. O que tem? Não tem nada a ver. E aí ele começa a colocar a cunha. A cunha é algo que você coloca para abrir madeira. Então você põe um negocinho assim, depois você abre. Então muitas vezes o diabo, ele vai agir, queridos, naquilo que a gente acha que é pequeno. Ah, é bobeira. Quantas coisas que nós achamos que é bobeira e nós demos ouvido. E quando nós vemos, a gente estava pecando. A gente estava no fundo do poço. A gente estava se afastando do Senhor. Porque no início não dava nada não. Quero te dizer, é o diabo agindo na tua mente. É o diabo agindo na tua casa. É o diabo tentando parar a tua família.
Sem medo de errar, eu digo isso. Porque o diabo, ele tenta também na minha casa e na minha família. Só que o Senhor me mostra através de sonhos. Eu sonho, eu falo para os meninos, gente, ora. Gente, presta atenção. O diabo não está brincando diante de Deus. Gente, não é brincadeira. E a gente às vezes acha que as coisas é só um sonho. Eu tive um sonho muito forte que Deus me deu. Eu vou falar porque aquilo foi muito, muito claro para mim. Era como se a minha casa fosse um castelo e aí em volta o diabo, ele cavava um buraco, uma trincheira, sabe? Em volta, ao derredor. E ele colocava explosivos lá dentro e ele ia explodir. Aquilo ali era muito claro aquilo que Deus estava mostrando, que o diabo estava, e ele estava vindo com força. Porque ele queria explodir todo o alicerce da minha casa. E ele se levantou, mas ele se levantou para cair. Porque o Senhor está conosco. Porque nós servimos ao Senhor. E eu dei glória a Deus, porque o Senhor mostra aonde a gente precisa olhar, aonde a gente tem que cuidar. Vamos orar mais. Vamos orar pelos nossos filhos. Vamos orar pela nossa casa, pelo nosso casamento. Vamos orar juntos. Vamos estar unidos no Senhor. Porque Ele não escolhe, Ele vai agir no meu marido, porque eu sou crente, vai nessa. Ele vai agir às vezes na gente, em você que está achando que é muito crente, e vai derrubar. Porque a gente acha que vai agir só no outro, né? Eu estou mais crente. E às vezes ele vem, passa uma rasteira, é aquele que acha que é mais crente que cai. Então nós precisamos cuidar, queridos. Ele não brinca. Ele vem para matar os sonhos. Ele vem para matar os projetos. Ele vem para matar a sua fé. Preste atenção. Tem pessoas dentro da igreja, que já tiveram seus sonhos, seus projetos e sua fé morta. Só está ali. É um morto-vivo espiritualmente. É um morto-vivo. Nós achamos que o diabo ele só mata fisicamente. Mas eu quero te dizer que ele faz algo que é a morte espiritual, que é muito mais séria do que a morte física. Porque a hora que chegou a morte espiritual, querido, aí já não tem o que fazer. Sabe o que aconteceu no Éden com Adão e Eva? Quando o Senhor fala assim, olha, se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Eles morreram quando eles comeram, gente? Sim ou não? Não, eles foram expulsos. Então por que Deus falou que ia matar eles e eles não morreram? Porque Deus não estava falando de uma morte física naquele momento. Deus estava falando de uma morte espiritual. Eles foram afastados de Deus. Eles não podiam mais estar na presença de Deus. O pecado nos afasta da presença de Deus. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Uma morte espiritual. E é isso que o diabo quer fazer conosco, é isso que o diabo quer fazer na nossa casa. A palavra também diz que ele vem para destruir, ele vem destruir as nossas emoções. Pessoas com emoções quebradas não conseguem se manterem firmes, não conseguem tomar decisões, não conseguem crescer, não conseguem mudar, não conseguem prosperar, não conseguem ver nada de bom, porque estão com suas emoções destruídas. Ele vem destruir sua família, o seu ministério, o seu chamado. Se ele destruir a sua família, todo o resto é destruído. Quando eu olho para minha casa e para minha família, eu falo, o diabo ele quer destruir. Nós fazemos a obra em família. Eu e meu marido e meu filho. Se ele destrói a nossa família, ele destrói aquilo que Deus já preparou. Mas eu preciso estar firme naquilo que Deus tem para a nossa vida. A nossa família é o principal. E é isso que o diabo quer fazer na tua casa. É isso que o diabo quer fazer na nossa vida, mas nós precisamos entender. Nós precisamos estar atentos. O diabo ele quer roubar o que você tem. Ele quer matar o que está vivo dentro de você. E ele quer destruir o que você é ou o que você será em Deus. É isso que ele vem fazer. Só que o texto também fala, eu quero ler lá, abra lá em 1 Timóteo comigo, capítulo 5. Aqui tem a nossa parte que nós precisamos olhar. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Diz assim, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente do da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. O que significa isso? Vocês já ouviram falar, com certeza aqui, eu tenho certeza que a pastora já falou isso, que a família é o seu primeiro ministério. Essa fala que isso que nós falamos é baseado nesse texto. A família é o nosso primeiro ministério, porque a família é onde nós temos que dar o nosso 100%. A família é o lugar onde que a gente tem que ser o melhor. Eu posso ser
10% em cima do púlpito, mas na minha casa eu preciso ser 100%. Eu posso ser 10% cantando, tocando, fazendo o que for. Deus não vai ficar bravo contigo. Se na tua casa você fizer 100%, é isso que o Senhor espera. Depois Deus vai acrescentando. Você vai fazendo. Nós estamos fazendo lógico. Não é de qualquer forma. Mas o que Deus espera primeiro de você, homem, mulher, é o 100% dentro do seu lar. É cuidar dos seus. Porque o texto diz, se alguém não tem cuidado dos seus. O que é cuidar dos seus? Se você é um homem, você tem que cuidar da sua esposa, das emoções dela. Você tem que cuidar do financeiro. Lógico, gente, que mulher trabalha também, mas eu quero dizer assim que o homem foi feito para ser homem. O homem, ele foi feito, ele aguenta porrada. Quando os papéis se invertem, por que a mulher não aguenta? Porque a mulher não aguenta fazer o que o homem faz. A mulher não aguenta a pressão do lar, a mulher não aguenta as responsabilidades na cabeça, não aguenta. E o homem, ele foi feito para isso, ele é mais duro, ele é mais casca grossa. A mulher é mais emoção, a mulher tem que estar ali cuidando dos filhos, ensinando. Pode trabalhar sim, pode sim, mas a mulher tem que estar ali, a mulher é o coração. O homem é a razão, o homem é a ordem. Eu amo quando em casa eu falo alguma coisa, aí meus meninos que já estão grandes, vou falar do Caio, porque ele adora que eu falo dele. E às vezes fala alguma coisa assim, e responde, não vou fazer, ou alguma coisa assim. Quando era menor também, e meu marido fala, o que você falou? Não sei o que é sua mãe. Eu amo isso. Eu amo. Quem é mãe aqui, acontece isso, você vai me entender. Por quê? Porque o pai foi feito para pôr ordem no negócio mesmo. O marido foi feito para colocar a casa em ordem. Olha, tua mãe, não faz isso com a minha mulher, né? Eu lembrei do pastor Cláudio Duarte, uma vez que ele falou alguma coisa assim. Então, gente, é muito bom quando você tem um homem que faz o papel de homem, porque você é uma mulher, você consegue ser leve, você consegue fluir, você consegue trabalhar se você quiser, você consegue cuidar dos filhos melhor, você consegue... você é uma mulher realizada, porque você tem quem cuide de você. A gente foi feita para ser cuidada. Mulher foi feita para ser cuidada. E o marido também. O marido também. Quando você é cuidada, o que você faz? Gente, eu vou fazer a comida que meu marido gosta. Hoje aquele homem... nossa, ele fica doido. Aí chega lá, tem um arroz, um feijão, um bifinho. Tem, sei lá, não sei o que seu marido gosta de comer, lasanha. O meu marido come de tudo, gente. Né, amor? Ele come de tudo que tiver lá. Ele é magrinho, mas ele come de tudo. Vou fazer um bolo. Aí o marido chega de tarde, assim, do trabalho. Nossa, que cheiro gostoso. Não é na vizinha hoje, não, é em casa. Ai, que benção. Eita, glória. Hoje essa mulher, olha, glória a Deus. Mas por quê? Porque você está ali fazendo o teu papel. Ela vai fazer com todo amor e carinho do mundo. É ou não é? Uma mulher feliz, filho, você vai comer bem. Você vai ser amado, você vai ser cuidado. E assim vai. Estou contando um segredo aqui para vocês, homens. Que não é muito segredo, mas às vezes parece que é porque a gente não faz, não sabe. Né? Vocês estão entendendo, gente? Nós precisamos entender que nós precisamos cuidar dos nossos. Nós precisamos cuidar da nossa casa, da nossa família. Pastora, mas eu queria que fosse diferente, querido. Abençoa o que você tem. Honra o que você tem. Cuida do que você tem. Sabe? Faz o melhor com o que você tem. Hoje. Quem sabe amanhã você não pode ter melhor. Mas cuida daquilo que você tem hoje. Quando nós não temos um entendimento sobre esse texto, que a nossa família é o nosso primeiro ministério, a gente começa a bater cabeça. Porque a gente quer trabalhar muito, para ter muito dinheiro, para cuidar da família. Aí trabalha, não cuida agora e não cuida lá depois também, porque não deu certo. Ou então aqui a gente quer estar só na igreja fazendo as coisas e não cuida da família. E aí a família vai falindo e a gente fazendo as coisas na igreja e não cuida da família. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus que quer a casa em ordem. Deus prefere você na tua casa, cuidando do seu marido, dos seus filhos, da limpeza da sua casa. Casa limpa é a habitação do Espírito Santo de Deus. Para mim, Jesus, ele não gosta de lugar sujo. Demônio está em lugar sujo. Demônio vive em bagunça.
Eu fui uma vez, eu era criança, minha mãe foi chamaram ela lá, enfim, de uma pessoa endemoniada, e a casa era, você olhava para o fogão, você tinha desespero de olhar. É daquilo que o diabo gosta. Sujeira, ele se esconde ali naquele lugar, imundiça. Física e espiritual também. Porque para uma pessoa estar numa situação dessa, espiritualmente, ela não está bem. Não posso acreditar que uma pessoa que vive na sujeira, na imundície, ela está bem fisicamente, emocionalmente. Não está. Ela não pode estar. Na cabeça dela, no espírito, não está. Então, nós precisamos entender que nós precisamos cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Senhor, talvez você precise falar assim, Deus, eu vou cuidar da minha família. Eu vou dar um tempo nisso daqui. E vou cuidar da minha família. Talvez é isso que o Senhor espera de você agora. Estou fazendo muita coisa e não estou fazendo o principal. Estou fazendo o que Deus não me chamou para fazer. E não estou fazendo o principal. Vou cuidar do meu marido, vou cuidar dos meus filhos, vou deixar minha casa limpa, cheirosa. Hoje eu vou fazer aquela comida que eles gostam. Hoje eu vou fazer aquele bolo. Eu vou fazer o que preciso for, vou orar. A mulher, A mulher ora muito. Quando, na verdade, o homem deveria orar mais pela mulher, porque ele é o cabeça. Há uma autoridade sobre os homens quando ele ora. Quando o marido coloca a mão sobre a esposa, sobre os filhos, há uma autoridade. E o homem precisa se colocar nesse lugar também. Quando nós não entendemos esses textos, amados, que foram falados aqui, nós fracassamos no resto. De que adianta a gente ter dinheiro se a nossa família está perdida? De que adianta termos o melhor carro se a nossa família não está unida? De que adianta termos o melhor cargo pastoral, ministerial, somos líder, falamos de Jesus, do amor de Jesus, se a minha família está despedaçada? Não adianta. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria família? É uma luta constante, amados. É uma luta constante que nós precisamos lutar, nos posicionar, entender quem eu sou. Eu sou o marido, então, pai, me ensina a ser marido, me ensina a ser pai. Eu sou a esposa, Senhor, me ensina a ser esposa, me ensina a ser mãe, me ensina a ser submissa, me ensina a fazer o que eu preciso, me ensina a chegar no coração do meu marido, me ensina a descongelar esse coração de pedra, porque às vezes é isso que acontece. Eu sou filho, então, pai, me ensina a servir os meus pais, me ensina a honrar. Nós precisamos entender, porque o diabo ele age sim, mas também nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos colocar no lugar, nós precisamos cuidar daqueles que são nossos. Nós precisamos cuidar. Às vezes, talvez você pode falar assim para mim, mas Amanda, eu não fui criada assim. Lá em casa, era tudo na brutaria. Se a minha mãe falasse alguma coisa, ai dela. Eu não sei fazer diferente. É por isso que nós precisamos passar pelo processo de cura, de restauração, de libertação, para que a gente possa fazer como o Senhor espera de nós. Não é porque você nasceu assim, você vai morrer assim. Não é. Não é porque você aprendeu assim, você cresceu num lar disfuncional, que o seu lar vai ser disfuncional. Não é. Nós precisamos aprender a ter um lar de acordo com a presença do Senhor. Quem se lembra do primeiro milagre que Jesus fez? Casamento, muito bem. Ele transformou a água em vinho. Quando você lê lá no texto, no início, fala assim que Maria, mãe de Jesus, ela estava num casamento e que Jesus também tinha sido convidado. Quando eu já preguei sobre isso, e aí quando essa palavra ela saltou aos meus olhos, Jesus, ele foi convidado para estar naquele casamento. Jesus, ele não foi ali de penetra, ele não foi porque ele era conhecido, Jesus, ele foi convidado. E Jesus, quando ele foi convidado para aquele casamento, uma situação que aconteceu, Jesus, ele fez um milagre. Só que o milagre só aconteceu porque Jesus estava lá. Nós precisamos convidar Jesus para as nossas famílias. Nós precisamos convidar Jesus para as nossas mesas. Nós precisamos convidar Jesus para sentar na sala conosco e assistir o que nós estamos assistindo. Nós precisamos convidar Jesus para o nosso quarto quando nós estamos lá com o nosso marido, com o seu marido, com a sua esposa, quando você está lá. Você precisa convidar Jesus para a sua casa. Porque o milagre só acontece quando Jesus está no lugar.
Jesus precisa estar. Às vezes você está procurando milagres, você está procurando viver coisas e Jesus não está presente. Nessa noite, querido, quando eu estava preparando o texto, o Senhor falou para mim que Ele traria a restauração. As palavras eu fui anotando, da forma que o Senhor falou comigo: restauração, posicionamento, libertação do engano, da mentira, do comodismo. O Senhor traria de volta a essência. Aleluia. Às vezes quem você é hoje não é o que o Senhor te criou, querido. O que você tem sido hoje foi o que o pecado atingiu a sua vida, foi o que aconteceu com você. Mas o Senhor, Ele te fez para ser diferente, tem uma essência que vem do Senhor. Ele te criou na perfeição, Ele te criou no amor, Ele te criou com um propósito. O Senhor quer trazer de volta homens e mulheres, de volta a essência, de volta a intimidade com o Senhor, a encontrar verdadeiramente o amor do Senhor. E através dele ser transformado e transformar outras vidas. A gente tem uma coisa que a gente quer transformar a vida dos outros, a gente quer ser usado, quando na verdade a nossa vida não está transformada. Quando a gente não é usado nem para fazer o mínimo, o básico dentro da nossa casa. Isso é hipocrisia, queridos. Isso é hipocrisia. Nós queremos ser, fazer acontecer, quando lá em casa não está 100%. Eu não estou fazendo nem 5%. Em nome do Senhor Jesus, eu estou falando essa palavra em amor ao teu coração. Porque assim como o Senhor falou, eu acredito que Ele vai trazer restauração, posicionamento, libertação. Ele vai trazer de volta a essência, cura. Você só pode dar aquilo que você tem, não se engane. Não se engane, você só pode dar aquilo que você tem. Então se você quer mais de Deus, você quer transbordar, você precisa buscar mais o Senhor. Se você quer ministrar cura, você precisa ser curado. Se você quer ministrar amor, você precisa amar o Senhor. Se você quer ministrar relacionamento com Deus, você precisa se relacionar com Ele. Você só pode dar aquilo que você tem, não se engane. Nós temos que ter consciência disso, porque às vezes a gente quer ser tão usado por Deus, que a gente vai enfiar a mão na cabeça da pessoa, nós estamos em pecado, fazendo coisa errada, e estamos ministrando maldição na vida da pessoa. Tem muitas pessoas fazendo isso por aí. Em nome de Deus, pôr a mão na cabeça das pessoas, orando, com uma vida torta, com uma vida que não agrada ao Senhor, em pecado, com uma vida que não tem relacionamento com o Senhor. Não é isso que o Senhor quer o teu coração, a tua casa, a tua família. O restante, querido, é lucro. O que acontecer depois é bênção. Mas a base não pode ser quebrada, o princípio não pode ser rachado. Por isso que eu disse aqui, que isso aqui é a base de tudo. Se você não entender hoje, não pegar isso para a tua vida, você pode ouvir todas as outras pregações. Eu estou falando isso no Espírito Santo de Deus. Se a tua família não estiver baseada na palavra do Senhor, se você não estiver buscando isso, não vai adiantar nada. Porque você pode ser o melhor pregador do mundo, se você não tiver tua família, você perdeu tudo. É o que nós temos de mais valioso. O Senhor vai nos fazer voltar ao projeto original. É isso que o Senhor quer fazer nessa noite sobre as nossas vidas. Amado, você pode subir, por favor? Meninos do meu coração. Você também, amadinho. Só ele? Ah, então tá bom. Ah, é só ele, então. Amados, nós precisamos entender. Às vezes a gente acha que não é o que nós gostaríamos de ter. Mas o Senhor te deu algo. O Senhor te deu uma família. Um lugar para pertencer. Talvez você fale assim, porque você não conhece a minha família, mas eu quero te dizer, você não conhece o meu Deus. Aquele que transforma. Aquele que faz ter vida onde não tem vida. Aquele que faz onde há um vale de ossos secos, ele fala que haja vida. E ali tem vida. É aquele que criou todas as coisas pela palavra. Se tiveres fé, verás a glória de Deus. O Senhor falou isso para Maria, perdão. Maria, você tem fé? Se tiveres... Foi Marta, não foi Maria. Se tiveres fé, verás a glória de Deus. O que aconteceu? Lázaro ressuscitou. No terceiro dia. O nosso Deus, o meu Deus, é o Deus que pode mudar todas as coisas. Eu não sei como é a tua casa, como é a tua família. Mas nessa noite o Senhor chama para trazer cura, libertação. Eu quero convidar aqui na frente quem entendeu essa palavra, quem quer falar, Senhor, eu preciso de cura, eu preciso de transformação, eu preciso, Senhor, chegar neste lugar, eu preciso que a minha família seja uma família centrada na Tua vontade, Senhor. Eu quero convidar aqui na frente, em nome de Jesus, enquanto nós tocamos um louvor,
Nós vamos orar por você, os intercessores, eu quero chamar também, em nome de Jesus. Se tiver alguém que sentiu o desejo no coração, fala: Senhor, eu preciso de cura, eu preciso de perdão, eu não quero repetir, Senhor, aquilo que aconteceu na minha casa, eu não quero repetir o que a minha mãe fazia, eu estou fazendo igual, eu não quero ser igual ao meu pai, porque eu estou fazendo igual, Senhor. Senhor, eu preciso estar posicionada naquilo que o Senhor me chamou, em nome de Jesus. Que a sua vontade seja feita, Senhor, na minha vida, na minha casa. Em nome do Senhor Jesus. Pode vir aqui na frente. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor, sobre este lugar. Em nome de Jesus. Não? Amém, Senhor, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Enquanto nós vamos louvando, vai falando com o Senhor. E nós vamos orar com vocês. Primeiro nós vamos adorar o Senhor e comece a falar com Ele tudo aquilo que, enquanto você ouvia a palavra do Senhor, Ele ministrava ao teu coração, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Aleluia, Senhor, que Tu és Deus gracioso, bondoso, aleluia, Jesus, misericordioso, Tu és maravilhoso, me abraças, aleluia, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas, aleluia, sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Aleluia, Senhor, que Tu és Deus. Aleluia. Eu queria orar por vocês. Pastor, você pode orar pelos homens? Eu não sei se tem. E as intercessoras podem vir também. Vamos orar em nome de Jesus.
se tornou um sacrifício. Mas peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver
sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória a Deus. Você foi alimentado pela palavra de Deus, queridos? Quero deixar essa palavra que a pastora Amanda ministrou, 1 Timóteo 5:8, que diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Olha que palavra de Deus para nós. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, a palavra diz, é melhor ser descrente. Então, como ela disse no início aqui da mensagem, que essa palavra, que este verso, que a mensagem que nós recebemos, seja o alicerce para aquilo que nós desejamos construir. Tudo que nós desejamos construir na vida começa pela família, pelos de casa. Então que nós possamos voltar os nossos olhos para a nossa casa, marido, esposa, filhos, cuidar da casa. Do que adianta ganhar o mundo inteiro se nós perdemos a nossa alma, se nós perdemos a nossa casa? Eu quero orar agora e entregar ao Senhor o nosso mês de julho, o 7º mês do ano. E eu convido você agora a estender as suas mãos, e juntos nós vamos orar, entregando, consagrando ao Senhor o 7º mês do ano. Estenda as suas mãos, feche os seus olhos aí onde você está. Vamos pela fé entregar ao Senhor. Eu não sei quantas coisas nós viveremos, Deus já sabe, mas pela fé nós entregaremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, como ministro da Tua palavra, Senhor, como Teu filho, diante da Tua igreja e junto com a Tua igreja, nós oramos agora e entregamos em Tuas mãos, desde o 1º dia de julho, amanhã, o Senhor nos permite iniciar o mês já na Tua presença, consagrando ao Senhor, e nós entregamos em Tuas mãos, desde o 1º até o último dia do mês de julho, pela fé, que nós possamos viver todo o nosso mês na Tua presença, Senhor, que o Senhor não deixe que os nossos pés vacilem, sustenta-nos, ó Deus, com a Tua mão forte, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída,
cuida da nossa casa, cuida da nossa família, que os nossos olhos estejam voltados aos de dentro da nossa casa, Senhor. Que os teus olhos, Senhor, estejam voltados para nós, que os nossos olhos, Senhor, estejam fitos no Senhor. Pai, nós não sabemos o que passaremos, quantas situações que podem se levantar durante mais este mês, quantas alegrias virão, quantas premiações, quantas vitórias, quantas conquistas, mas quem sabe desafios, quem sabe percas, quem sabe, Senhor, notícias em que nós não desejamos, mas, Senhor, desde já nós entregamos ao Senhor todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós te amamos, nós confiamos em Ti e nós entregamos todas as coisas em Tuas mãos. Senhor, que seja feita a Tua vontade sobre a nossa vida em mais um mês, em nome de Jesus. Como igreja, estenda a sua mão. Como igreja, juntos, nós consagramos ao Senhor todo o nosso mês de julho, em nome de Jesus. Você que crê, diz: amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu não sei o que vem pela frente, eu sei que o Senhor vem da eternidade para cá. Nós estamos indo do hoje para o amanhã, não sabemos o que vem pela frente, mas o Senhor vem da eternidade para nós. Ele já sabe, Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Pode acender para mim, por favor. Deus seja louvado. Você foi alimentado pela palavra, querido? Então saia daqui com essa palavra no seu coração, permitindo o Senhor. Amanhã às 8 horas da noite nós estaremos aqui novamente. Muito obrigado, pastora Amanda, pastor Estevão. Deus os abençoe em nome de Jesus. Pastor Estevão é um amigo realmente do coração, assim como a pastora Amanda. Tem um grande carinho, admiração pela vida deles. Alguém que nós conhecemos muito próximo, muito de próximo, e amamos realmente a vida e a família, né? Quando nós vemos uma família aqui junto, servindo, é uma grande alegria. Amém? Feche os seus olhos, estenda a sua mão. Eu quero orar por você, despedir você. Amanhã temos um início de mês, que você tenha um mês de julho extraordinário na presença do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, por esse encerramento de mês e por esse início que nós teremos amanhã na Tua presença, em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve em paz e segurança para nossa casa, guardados pelo Senhor. Nos dê uma noite de sono restauradora, uma terça-feira abençoada na Tua presença, que permitindo o Senhor, estaremos todos juntos aqui novamente amanhã, te adorando, te servindo e sendo ministrados pela Tua palavra. Estenda a sua mão direita, que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz: amém. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Homens que não fizeram inscrição para o retiro de homens, procure lá o irmão Cláudio, irmão Marcelo, irmão Gerson, faça a sua inscrição. Até a meia-noite, depois paga imposto. Brasileiro paga imposto. Isso começou a se alastrar de alguma forma, né? Começou a alcançar outros lugares, outras pessoas, e foi então que o projeto Louvoria ele começou a brotar.